Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley e eu vou estar ministrando um breve curso aqui acerca de neurociências. Então, o intuito desse curso é apresentar as bases gerais do que é neurociência como área de conhecimento. E nessa aula introdutória, eu vou fazer com vocês aí a exploração de alguns conceitos atrelados a essa área de conhecimento. Vamos lá? Então, basicamente, como que a nossa aula está estruturada? A gente vai começar a conceituar o que é a neurociência, a gente vai introduzir alguns conceitos preliminares que, consequentemente, ao longo das próximas aulas, a gente vai trabalhando elas pouco a pouco. Nessa aula, eu já vou apresentar a vocês algumas áreas de enfoque que o neurocientista pode estudar e as principais referências bibliográficas a quais toda e qualquer pessoa que queira compreender um mínimo de neurociência deve ter contato. Então vamos lá? Quando a gente pensa em neurociência, existem várias palavras que as pessoas normalmente pensam: paranormal, mistério, encéfalo, cérebro, sistema nervoso, descoberta, cognição, complexidade, conexões, avanço, multidisciplinaridade, sinapse, análise, cognição, neurônio e por aí vai. E aí a gente vai ver que essas palavras, de certo modo, elas relacionam-se à neurociência, mas elas são muito simplistas para a gente tentar definir o que é a neurociência. A gente pode tentar começar a esmiuçar a neurociência pela seguinte charge. A gente pode tentar conceber a ideia de cérebro e encéfalo tentando se entender. Fato é que já preciso fazer de antemão uma pequena ressalva. Cérebro e encéfalo não são a mesma coisa. Sim, não se espante. Cérebro é uma coisa, encéfalo é uma outra coisa. E a gente vai destrinchar isso aqui com detalhe, e aí você não vai se confundir mais. Belezinha? O encéfalo, simplificadamente, ele nada mais é do que o englobamento de vários órgãos e estruturas que vão compor aqui uma porção do sistema nervoso central. E dentro do encéfalo você vai ter o cérebro. Hã? Bugou? Vamos lá. A gente pode pensar que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo, que é formado pelo diencéfalo, telencéfalo, o mesencéfalo, ponte, bulbo e o cerebelo, e a medula espinal. E a gente vai ver que o telencéfalo e o diencéfalo, que são duas porções do encéfalo, é que vão constituir o cérebro. Beleza? E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, então o que é de fato aí o encéfalo? O encéfalo nada mais é do que um órgão muito complexo aqui do corpo humano. Ele tem cerca de 1,5 kg de peso e ele é constituído por diversas células. Aqui já para dar uma noção para vocês, cerca de 84 bilhões de células que a gente chama de neurônios. Mas, professor, só tem neurônio no encéfalo? Não. A gente tem outras células que a gente vai comentar nas próximas aulas, mas os neurônios eles são, de certo modo, mais conhecidos porque são a base aqui de uma coisa que a gente chama de neurotransmissão, tá bom? O encéfalo, simplificadamente, nada mais é do que um órgão que está atrelado com diversas funções fisiológicas. Desde, por exemplo, o batimento cardíaco, atividade sexual, emoção, aprendizagem e memória. O encéfalo, simplificadamente, ele é um órgão integrador e regulador de diversas funções fisiológicas no nosso organismo. Então, por exemplo, se eventualmente você tem uma lesão na região do cerebelo, você pode ter um comprometimento motor. Em contrapartida, se você tem uma lesão em alguma região do diencéfalo, telencéfalo, você pode ter comprometimento cognitivo, emocional e por aí vai. O fato é que pensar no encéfalo é você pensar no órgão que está atrelado a uma diversa é, gama de várias funções fisiológicas. Então ele consegue coordenar e regular muito refinadamente essas funções. Não menos importante, o encéfalo ele permite, entre outras coisas, também sentir um meio e, consequentemente, a gente pode pensar, falar, sonhar e por aí vai. Em outras palavras,
Se a gente quisesse definir uma função atrelada diretamente ao sistema nervoso, eu gosto sempre de conceber a ideia de previsão. O sistema nervoso ele consegue prever eventos e, consequentemente, mediante a previsão desses eventos, ele consegue fazer aí uma gama de várias funções e, consequentemente, respostas frentes às diversas previsões que ele pode ter aí sendo executadas. E aí, nesse sentido, uma coisa interessante a ser destacada aqui é que, beleza, o sistema nervoso ele consegue fazer previsões, o encéfalo consegue fazer diversas funções fisiológicas, mas a pergunta que não quer calar, tá, mas como que ele vai conseguir fazer todas essas funções? E aí, nesse sentido, a neurociência como área de conhecimento é justamente o quê? Uma área que vai tentar investigar e responder essas perguntas. Então, a gente precisa, a priori, conseguir compreender quais são os mecanismos associados, por exemplo, às funções do encéfalo ou até mesmo o funcionamento do cérebro. E aí, nesse sentido, a neurociência ela procura compreender as bases neurais para que a gente consiga compreender, por exemplo, como que se dá a memória, ou seja, quais são os mecanismos atrelados com a formação da memória, seja de longo prazo ou de curto prazo. Percepção, como que a gente consegue conceber as ideias daquilo que está interno a nós ou externo a nós. Atenção, movimento, emoção, decisões morais, experiências religiosas, preconceito, sexualidade, decisões econômicas, processamento de informações sociais, humor e educação. Nossa, professor, você colocou um monte de coisa aí, mas não faz sentido, né? Vamos lá. Provavelmente você esteja se perguntando, Wesley, de que forma a neurociência poderia explicar experiências religiosas? Por exemplo, pessoas que são neopentecostais, elas têm a vivência de falar em línguas e descer o Espírito Santo. Desculpa, eu não quero ser preconceituoso a quem seja aí de matriz neopentecostal, mas a gente pode pensar o seguinte, como que se dá essa questão dessas experiências religiosas? Será que é um estado de histeria ou tem outra coisa envolvida? Ou até mesmo, a gente pode pensar como que a gente pode conceber a ideia do que é certo ou errado, o que é moral ou imoral. Tudo isso a gente pode tentar compreender por base na neurociência. Então a gente precisa compreender como que o encéfalo, como que o cérebro estabelece conexões que busquem responder tudo isso. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que o encéfalo seria o quê? O encéfalo tentando se entender, né, lutando para se entender, ou, numa acepção mais ampla e, de certo modo, mais refinada, a gente pode entender e conceituar a neurociência como um campo multidisciplinar e interdisciplinar, porque a gente vai ver que os conhecimentos eles vão comunicando, eles vão se entrelaçando, no qual a gente vai estudar processos biológicos do sistema nervoso e como que eles estão atrelados diretamente com processos mentais e processos comportamentais. Em outras palavras, a neurociência ela busca entender como que a gente tem preceitos comportamentais e mentais. E nisso a gente vai englobar outras áreas de conhecimento, a gente vai beber da fonte de outras áreas de conhecimento para tentar compreender isso. Então, a neurociência, basicamente, ela pode englobar diversas áreas de conhecimento, como, por exemplo, a anatomia e a histologia. A gente precisa compreender como que é a anatomia do sistema nervoso e como que é a histologia, isto é, como que é o tecido nervoso. A gente precisa compreender a base celular e molecular das células que compõem o sistema nervoso e, consequentemente, a base bioquímica, isto é, como que se dá o processamento nervoso e qual que é as moléculas envolvidas nisto. A gente pode pensar em um enfoque computacional, matemático, da engenharia, da física. Mas como assim da física? Neurotransmissão é essencialmente físico, tá? É um processo físico muito bem definido. Então a gente vai ver questão de despolarização de membrana, pensar que a membrana plasmática de um neurônio, por exemplo, é um grande capacitor, e aí a gente precisa entender como que se dá a polarização, despolarização, hiperpolarização de um neurônio, e consequentemente como que isso gera
as sinapses, o impulso nervoso e por aí vai. A gente pode pensar na psicologia também, ou até mesmo dentro da área de farmacologia, para compreender como que se dá a regulação de processos de disfunção nervosa, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, TDAH, ansiedade, tudo isso a gente pode conceber as bases neurofisiológicas e neuroanatômicas frente a uma regulação via farmacológica. A gente pode pensar em conceitos filosóficos, como, por exemplo, o que é mente? O que é você ter consciência? A gente pode refletir bebendo da fonte da filosofia, ou até mesmo a gente pode pensar em aspectos genéticos e evolutivos para compreender a evolução do sistema nervoso nos diversos filos animais, ou até mesmo aqui a fisiologia para compreender como que é a, a base fisiológica do funcionamento do sistema nervoso. E todas essas áreas de conhecimento, elas vão se interconectar, elas vão conversar entre si, e a partir delas nós temos a neurociência. O fato é que pensar em neurociência é você pensar nas diversas áreas de conhecimento comunicando-se entre si. E aqui eu gosto de pegar essa frase do Hipócrates, que está aqui na Cerca das Doenças Sagradas, que data aí de cerca de 9 a.C., que fala o seguinte: o homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas do cérebro vem a alegria, o prazer, o riso, a diversão, o pesar, o ressentimento, o desânimo e a lamentação. E por isso, de uma maneira especial, adquirimos sabedoria e conhecimento, e enxergamos e ouvimos, e sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é amargo. E pelo mesmo órgão, tornamos-nos loucos e delirantes, e medos e tremores nos assombram. Todas essas coisas suportamos do cérebro quando não está sadio. Esse enxerto que eu peguei aqui, ele é interessante porque ele consegue conceber muito bem a ideia do que é o sistema nervoso como um órgão de percepção e, consequentemente, como que ele está atrelado às mais diversas funções aí do nosso organismo. E aí, a neurociência, ela busca compreender os processos mentais pelos quais a gente consegue compreender, por exemplo, a base para aprender, como que a gente lembra de determinada coisa, como que o encéfalo consegue produzir uma grande individualidade das ações humanas, porque assim, toda e qualquer pessoa é única, cada pessoa tem uma personalidade única. Como que está atrelado isso? Será que está atrelado com vivências? Como que se dá as conexões nervosas para que aconteça isso? Os processos mentais derivam de sua impressão na arquitetura encefálica ou será que tem alguma outra questão aí atrelada? Quais genes que podem estar atrelados com o comportamento? E aí a gente pode fazer várias perguntas. De que maneira a experiência pode alterar a sequência de eventos de processos encefálicos? Como que a gente pode correlacionar, por exemplo, a dinâmica molecular aqui das células nervosas e, consequentemente, como que isso está atrelado aqui às representações de atos motores e perceptuais? Como que a gente pode compreender como que está a dinâmica associada de neurotransmissão a movimento, a cognição, a percepção do meio, tanto interno quanto externo? E tudo isso a neurociência procura investigar e responder. Todo mundo já deve ter ouvido de neurociência aí. Ai, neuroquant, vamos fazer reprogramação celular. Ai, fazer isso e aquilo. Mano, esquece, daí é pura balela, tá? Eu já começo aqui dando os dois pés nos peitos, porque, mano, eu fico louco da vida com isso, porque é uma puta mentira, tá? O fato é que a neurociência, ela surge aí no final da década de 60, com a Sociedade de Neurociências, a Society of Neuroscience, e aí, ó, lá em 1971, ela tinha cerca de 1.300 inscritos. Hoje, para vocês terem noção, existe aí cerca de 37 mil inscritos, tá? Isso daqui é uma sociedade internacional. Aqui no Brasil, a gente também tem uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, que tem cerca aí de 3.300 associados, tá? Tem cerca de várias reuniões anuais aí, e ela está aqui associada com um congresso em conjunto com a FESB, tá? Tem aqui esse Connect, que é o bloco da Sociedade Brasileira de Neurociência com Comportamento. Recomendo, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E, tcharam, para puxar saco, obviamente, da minha alma mater, que é a Universidade Federal do ABC,
que é o primeiro bacharelado em neurociência do Brasil. Nós temos outro, se não me falha a memória, no Rio Grande do Norte, mas o primeiro foi feito aqui na UFABC. Então a gente tem o bacharelado em neurociências e nós temos o programa de pós-graduação em neurociência e cognição. Eu vou deixar aqui também para vocês o link, tá? E era isso. Como referência básica, tem esses livros aqui, ó. Tem o Lente, que é os 100 bilhões de neurônios. Tem aqui o Fundamental Neuroscience. E tem esses demais aqui, ó. Tem esse do Beer e tá aqui. Os principais que eu recomendaria, se fosse, se você quiser comprar um livro de neurociência, eu recomendaria o Kendall, que é o princípio de neurociências. Mas um livro bacana para vocês terem uma introdução mais tranquila é o Beer, que é o Desvendando o Sistema Nervoso, tá? Tem essas outras referências bibliográficas, mas os meus prediletos são o Kendall e o Lente. Beleza? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenha sido esclarecedor aqui a neurociência. E nas próximas aulas eu vou falar de histórico, base celular, base molecular aí, da neurociência, tá bom? Um beijão e até a próxima. Fui.